Olá, pessoal, tudo bem? Sou Paulo Kriser, CEO aqui da Econodata. Hoje a gente vai fazer um webinar incrível com o nosso amigo Fausto, da PipeRun. Conhece um monte sobre vendas B2B e a gente vai falar sobre o assunto segmentação de mercado em prospecção B2B. Então, um webinar muito interessante. Tem uma série de perguntas aqui para fazer para o Fausto, para a gente trocar uma ideia. E vamos falar muito sobre segmentação de mercado, prospecção B2B, também algumas coisas de processo de vendas. E, pessoal, fiquem super abertos a fazerem perguntas aqui no nosso chat. Tem a Luana aqui na produção do webinar que vai ler as perguntas de vocês, vai colocar na tela para a gente ir respondendo e ir conversando. Então, fiquem super à vontade para fazer perguntas também. Vou passar a palavra aqui para o Fausto, para ele se apresentar e contar um pouquinho da PipeRun. E aí, Paulo, obrigado pelo convite. Primeiro, agradecer a parceria de sempre aí da Econodata junto com o PipeRun. Estamos aí. O PipeRun fez 3 anos, então cresceu bastante nesse período aí, né, de uma startup que não tinha nenhum cliente para mais de 1.000 empresas utilizando o sistema e milhares de usuários no Brasil inteiro, né? Estamos em todos os estados aí. Então é bem legal. Nós temos o propósito de ajudar as empresas brasileiras a aumentar seu processo de vendas e assim a gente ajuda o Brasil a crescer. Esse é o nosso propósito de negócio e como CRM a gente ajuda os clientes a aumentar a performance em vendas. Essas vendas só ocorrem se tiver lead, né? Se não tiver um lead, uma boa estratégia, uma boa inteligência de mercado, não vai ter venda. Então é muito bom estar aqui, muito bom. Agradecer ao time de marketing da Econodata, o nosso time do PipeRun que fizeram esse nosso encontro aí. Agradecer as várias pessoas que se cadastraram e tal. Muitas vão estar assistindo hoje até o final, algumas vão receber o vídeo posterior depois também. Então, agradecer a todo mundo pela presença. Quem estiver olhando depois, assistindo lá na nossa área de conteúdos, de materiais e lives dentro do site do CRM PipeRun, vai poder assistir lá também, depois vai ficar gravado. Tá? Então, legal. Obrigado pelo convite de novo e vamos lá, vamos falar de segmentação. Show de bola. Eu que agradeço aí a oportunidade, Fausto, da gente estar conversando, estar trocando uma ideia. Nós somos todos Econodata, PipeRun, startups de tecnologia. Estamos crescendo, né, e aí buscando crescer com novas tecnologias e novos processos de venda. O PipeRun ajuda muito nessa questão de processo de venda, de organizar todo o pipeline de vendas por meio do CRM deles. E o Fausto falou a questão dos leads, não consegue vender sem leads, né, e aí entra a Econodata que gera leads por meio do processo de prospecção ativa, né? Falando rapidamente da Econodata, a gente ajuda as empresas a venderem mais por meio do processo de prospecção ativa para empresas B2B. Então, nós temos uma base com todas as empresas do Brasil, que são mais de 20 milhões, onde você consegue segmentar essas empresas buscando o seu ICP, né, pegando os critérios de segmentação para você encontrar o melhor cliente para você trabalhar e com dados de contato, telefone, e-mail, endereço, site, enfim, para tornar essa prospecção muito mais assertiva e muito mais fácil. Então, as nossas empresas, né, Fausto, tem uma sinergia muito grande, a gente já se conhece de longa data e vem trabalhando junto, e vamos falar de segmentação de mercado. E vamos começar com uma pergunta muito pertinente aí para quem está nos assistindo, nesse momento, nesse contexto, né, de pandemia, que a gente já está tendo um novo normal, as coisas já se estabilizaram dentro de uma nova situação, do novo contexto. Queria escutar aí um pouquinho da PipeRun, como que vocês e como que os clientes de vocês estão fazendo para procurar continuar as vendas e, mais do que isso, crescer as vendas apesar do momento, né? Como é que eles estão mantendo a máquina de crescimento deles nesse momento de um novo normal? É um processo que está um pouco diferente, tá? Eu venho fazendo outras lives e conversando com muita gente, que é o momento do cara empilhar canais de aquisição. Né? Não adianta ter... A empresa que só trabalhava com inbound hoje pode estar com dificuldade. Quem só trabalhava com ads, né, Facebook, LinkedIn, Instagram e tal, e fazendo mídia, né, pura mídia, também está com problema. Então, assim, os canais de aquisição, eles têm um tempo de saturação. Então, como deu a pandemia, quem estava no inbound foi para o ads, né?
quem estava já no Ads e inbound começou a fazer prospecção ativa. Né? Quem estava com prospecção ativa passou a ter régua de e-mail de outbound. Né? Quem tinha régua de e-mail de outbound começou a fazer inbound. Então, todo mundo procurou todos os canais para fazer um acúmulo de canais de aquisição, porque a taxa de conversão estava baixa em todos eles. Então, o cara está atirando para tudo que é lado e tentando acertar. Isso é a grande maioria das empresas que continuaram num ritmo de prospecção e tal, fizeram isso. Pulverizaram os canais de aquisição. E é uma estratégia que, para alguns, funcionou. Para outros, não funcionou. Isso depende muito do segmento, depende muito da forma, e eu acho que a gente vai acabar tratando disso, né? Como o cara pivotar um outro canal de aquisição. Porque muitas vezes a gente fala, vou pivotar um mercado, vou testar um novo mercado, aí tu tá falando de testar o produto, de testar o preço, de testar o modelo de negócio, a forma de vender e tal, mas pivotar canal de aquisição também existe, né? Então a gente testar e para cada segmento, para cada nicho, né, dentro do mercado B2B, as empresas estão se especializando na especialização da especialização. Então, num segmento virou nicho, nicho virou cauda longa, né? O próprio PipeRun, a gente começou atendendo segmento de alta tecnologia, então empresas de software, bancos, financeiras e tal, era um segmento que a gente entendia que era o melhor para aquele momento. Hoje são 52 nichos. Então o PipeRun acaba atendendo. Não trabalha com indústria, sim, mas eu tenho inúmeras indústrias para um modelo específico, né, com vários parceiros. Então esse é o momento da gente pensar em canais de aquisição, né, pensar num formato aonde fique melhor a performance, onde é que a gente tenha menor custo e aonde a gente tenha maior ganho de escala com um time atual. Porque ninguém começa a contratar, então, meu time atual, como é que eu escalo? Ou se a empresa diminuir o time, né, como é que ela vai tirar a mesma performance com o time atual reduzido, né? Então, os canais de aquisição tá muito em cima disso. E aí é importante a gente começar a entender, poxa, outbound é um grande canal, sempre foi, né? Sempre foi. Assim como o inbound não nasceu no Brasil em 2000 e pouco com uma empresa só. Né? O inbound nasceu lá em 1934, né? Com a John Deere fazendo uma revistinha, fazendo conteúdo para convencer os agricultores a comprar trator pós-guerra. Né? Então, assim, inbound nasceu, marketing de conteúdo, há muito tempo atrás. O outbound nasceu com os nossos velhos amigos caixeiros viajantes, né, que pegavam a pastinha e fazendo suas visitas e prospectando o cliente. E ainda tem empresa no Brasil que faz isso. Ainda tem empresa que tem vendedor field sales, que ele monta a lista dele e ele sai a fazer as prospecções, ele liga, ele agenda ou não agenda e vai fazer visita. Né? Não é uma realidade muito forte das empresas de tecnologia, que está muito no digital, muito no inbound, muito no processo de régua de e-mail e tal, e fazendo uma ativação desse lead antes mesmo de fazer uma ligação efetiva, né? Então, tem muita gente também com esse modelo, mas, cara, o mercado está aí, né? A gente está vivendo um momento que quanto mais humanizado, melhor. Então, só e-mail não adianta, tem que ligar, né? Só ligar não adianta, tem que mandar e-mail. Né? Quando só o e-mail e só ligar não está funcionando, o WhatsApp entra, o SMS entra, a mensagem no LinkedIn entra, o Messenger do Facebook funciona, né? Então é esse conjunto de canais aí que está trazendo resultado para os clientes agora, e não um canal único. O que a gente tem visto aqui, falando nessa questão dos canais, né, nesse momento do novo normal, tem acontecido uma migração interessante, que nem tu comentou, de canais. Né? Muito se usa o inbound, né, muitas empresas são baseadas no inbound, a própria Econodata tem uma máquina de inbound muito forte, mas nesse momento de novo normal, às vezes o mercado que você precisa atacar é um mercado diferente desse que está vindo pelo fluxo inbound. Né? Porque o que acontece agora? Muitas empresas simplesmente pararam de comprar, o setor está muito complicado, como é o caso do setor de turismo, né, e de diversos outros que estão mais estagnados, bares, restaurantes,
E aí, se a tua máquina inbound é mais setada para esse tipo de público que parou de comprar, teu faturamento cai bastante. E aí, só que tem outros mercados, outros segmentos que estão comprando, que continuam comprando, ou até comprando mais, que estão crescendo com a crise ou apesar da crise, como é o caso de muitas empresas de tecnologia, né? Ou, por exemplo, de teleentregas. E aí, Fausto falou uma coisa muito bem, que é a questão de pivotar o mercado, né? Que é você, às vezes, oferecer o mesmo produto para um mercado diferente. E aí você tem que fazer esse giro de mercado de um para o outro. E aí a tua máquina inbound já está estruturada de uma certa forma que fazer essa mudança ela é muito mais lenta, né? Mais devagar. E aí o caminho mais rápido para fazer isso é a prospecção ativa, né? Que daí você, ao invés de jogar a rede, você joga o arpão, né? Vai direto no foco. Eu quero esse mercado aqui, eu quero trabalhar com essas empresas que estão comprando mais, que são empresas de tecnologia, que têm potencial de crescimento, e aí a prospecção acaba conseguindo dar um tiro mais certeiro nesse mercado, né? Então realmente há mudanças no mercado, a segmentação, e aí há uma migração de canais também, que nem você comentou. Tem o caso lá do vendedor porta a porta, né? Lá da John Deere, enfim, em muitos casos que a gente tem hoje, e tem clientes da Econodata que trabalham assim, com field sales, pega a listinha dele e vai atrás, estão mais em minoria, mas esses caras foram muito prejudicados com a pandemia, eles não podem sair na rua para vender. Então a gente nota claramente aqui dentro, nos nossos clientes, uma migração de canais do PAP, do porta a porta, para o telefone e para o e-mail. Porque o telefone, ele também está com uma certa restrição agora, que é o quê? Muitas empresas estão com trabalho 100% home office, como é o nosso caso, e aí você liga para a empresa e ninguém atende, né? Ou muitas têm siga, manda para um funcionário, enfim, mas tem casos em que a empresa pode não atender, né? Então, às vezes é mais difícil contatar o funcionário, enfim. Então, muitas estão migrando também para o e-mail, tá? Então, há um processo realmente de mudança de canais, de mudança de mercado, que está trazendo um impacto para todo mundo, né? Bem legal. E procurando explorar mais um pouquinho dessa parte de segmentação de mercado, né? Como é que tu enxerga que os clientes de vocês assim estão fazendo essa segmentação nesse novo normal, assim? Como é que eles estão dividindo o mercado? Que tipo de clientes eles estão buscando? Que setores estão mais prósperos? Enfim, como é que vocês estão tratando isso aí na PipeRun? Eu fiz um webinar alguns dias atrás e discuti bem esse ponto específico, assim, né? Como pivotar e como buscar, porque a grande maioria dos clientes estavam conversando com a gente, com o nosso time de consultoria e tal. Como é que eu coloco no CRM uma campanha para esse segmento X? Bom, tu pode comprar uma lista lá no Econodata, tu pode comprar. E aí a gente tem várias opções no mercado de empresas que vendem listas e empresas que enriquecem listas, né? Então, muita gente olha assim, mas eu faço B2B e a ferramenta lá de B2C não pode me ajudar. Não, mas espera aí, quando tu encontra um CPF de um sócio de uma empresa e tu quer os dados daquele sócio, esse negócio não é um B2B, né? Você está indo atrás de uma pessoa. Então, é um B2C. Né? Então, enriquecimento de dados, as pessoas acabaram misturando muito o entendimento, né? O que é para o mercado B2B, o que é para o mercado B2C, quando você já tem uma pessoa nomeada dentro da empresa. Então, eu já tenho uma empresa, já tenho os contatos, já sei quem são os sócios, já sei quais são os e-mails desses sócios e tal, mas será que é o sócio que compra? Ou será que nesse momento é a área de compras que tem que olhar primeiro? É a área de vendas? É a área de logística? É a área de supply chain? Qual que é a área, né? Então, quando os clientes vêm nos procurar e discutir o assunto sobre como eu vou segmentar, como eu vou procurar nesse mercado, uma das coisas que a gente sempre diz é, primeiro, não faça um teste de 15 dias. Faça um projeto, trabalhe por campanhas semanais. Então, assim, como trabalhar por campanhas semanais? A gente está indicando todo mundo trabalhar por semana. Nessa semana, eu tenho, se eu tenho um BDR, né, que é a pessoa que vai fazer a prospecção. Então, ela vai ter 6, 8 contatos com um lead, né, para tentar despertar o interesse e tal, e de repente marcar uma agenda com o vendedor. Então, o que o BDR vai fazer? Vai fazer 40 ligações. No nosso caso, a gente automatiza o disparo do e-mail lá. Né? Então, assim, ele vai fazer as 40 ligações. Poxa, se ele está usando o Econodata, ele vai fazer as 40 ligações dele.
Se ele está usando uma ferramenta A, B, C, D, cara, vai fazer as 40 ligações do dia, né? Então vai ser 5, 6 ligações por hora, efetivas e tal, vai falar realmente com um decisor, alguma coisa em 10, 12, né? Se atingir 25%, se aí tiver falar com 10 pessoas, já está top. Se conseguir na segunda, na terceira, na quarta conversa com esse cliente, porque a primeira tu vai descobrir quem é, vai pedir o e-mail para a secretária, para não sei quem, vai tentar marcar uma agenda, não conseguiu a secretária, vai conseguir o e-mail direto dele, vai achar o cara no LinkedIn, vai usar várias formas para encontrar essa pessoa, né? Fez a conexão, despertou interesse, colocou as dores, colocou aquilo que realmente a entrega final do seu produto para o cliente, para esse suspect, né, lá na ponta lá, fez sentido? Fez. Opa, vou marcar uma conversa maior. Então você vai falar várias vezes com as mesmas pessoas da empresa, ou com influenciadores, ou com decisores, né, até conseguir marcar uma agenda de realmente desenhar um projeto, né, ou apresentar efetivamente o seu produto. Né? Vai falar várias vezes. E isso não se constrói relacionamento num contato. Então, o que a gente viu muitas empresas fazendo estou fazendo inbound, estou fazendo bem, estou crescendo, está no modelo, está legal, está gerando lead. Agora vou fazer outbound. Aí começa o processo do outbound para ligar para X pessoas e tal, e não tem um cronograma. Não tem um cronograma. Então, faz um projeto. Olha, vão ligar uma pessoa, 5 dias, para o segmento KINAI 6209, tecnologia, 49, não sei o que, indústria de alimentos, não sei o que, qual região? Aí já começa a pegar, né? Quando a gente começa a falar em segmentação e aprofundar, já começa, vou ligar para o Nordeste do Sul, a pessoa que vai ligar já fez um treinamento de voz, dicção, regionalismo, vícios de linguagem e tal, está preparada para ligar? Né? Porque não é simplesmente pegar o telefone e sair ligando, né? Então tem que ter uma preparação. Então testa uma semana, ligou para 200 empresas numa semana. Quantas empresas conseguiu falar com um influenciador? Ah, consegui falar com 50 influenciadores. Ou seja, passou da relação só da secretária para alguém lá ou direto com uma pessoa. Poxa, trabalhei essa semana, liguei para 200, falei com 50, não marquei nenhuma agenda. Gente, tá tudo certo. É a primeira semana de outbound na empresa. Vai testar um segmento desse, vai testar 3 meses consecutivos. Né? O cliente que tu ligou essa semana, ele vai dizer, me manda um e-mail com uma apresentação. Tá? Vai ter que mandar, porque é o desejo dele, é a forma dele. Por mais que o outbound, a gente tenha um processo muito estabelecido, o outbound, o processo de compra é do cliente. É o tempo dele. Se ele vai ter budget ou não para aquele produto, ele só consegue olhar para isso se ele conseguir comprovar o ROI antes de começar a olhar. Então, ele tem que despertar o interesse por outras coisas, pelas dores, necessidades dele, para conseguir convencer, às vezes, uma diretoria para liberar verba nesse momento para comprar alguma coisa. Né? Quando a gente está em alta de venda, todo mundo quer vender produto que reduz custo. Né? Quando verdade. A gente está em baixa de venda, todo mundo vai vender produto que aumenta vendas. Então, o discurso de muita gente acabou no meio dessa pandemia. Porque o cara vendia redução de custo, né? Vendia só aumento de vendas. Então, depende muito do segmento, é aquilo que... Como você vai colocar esse script também do outbound, né? Isso que eu queria comentar contigo, tu comentou, né? Tem que rodar isso aí por 3 meses para fazer funcionar. E realmente, às vezes as empresas chegam, eu quero começar a fazer outbound, quero começar a prospectar. E querem um resultado muito imediatista para ontem, né? Muito rápido. E às vezes testam 1 mês, não teve o ROI, o resultado que esperava, vou parar de fazer esse processo porque não funciona. Isso é uma cultura muito aqui do Brasil, e a coisa não funciona assim, né? O inbound, por exemplo, para começar a dar ROI, começar a dar resultado, leva de 8 a 9 meses, em média. O outbound é menos, mas você não pode esperar que no primeiro mês já vá ter resultado. Então, chega muito lead na Econodata dizendo assim, eu quero planos de 3 meses, né? E a gente trabalha com um mínimo de 6.
Cara, em 3 meses tu não vai ter o resultado que tu espera ter, que tu pode ter com o potencial que tu tem. Isso tu vai ter ao longo do tempo. Então tu tem que implementar o processo e otimizando e aprimorando o processo para ele ir rampando, para depois de um tempo realmente ele começar a dar ROI. Desistir muito cedo é abrir mão de um canal e de uma metodologia que pode sim te dar muito retorno se tu tiver um pouquinho mais de paciência. Eu acho que a palavra está nesse negócio chamado metodologia, né? Metodologia. E metodologia, usar um método e tal, não quer dizer pegar o modelo lá do autor do livro A, né, o autor do livro B, e querer aplicar ele na íntegra em casa. Você tem que entender o modelo, a proposta desses modelos aí. Como é que eu aplico o método Bunch? Poxa, primeiro eu tenho que ver se o cliente tem budget para comprar? Não, primeiro eu tenho que ver se o cliente tem resultado com o produto, né? Então, no outbound é diferente do inbound. E aí as empresas, eu vi que muitas erraram nisso. Estavam acostumadas. Uma empresa com um ticket lá de 500 a R$ 1.000, um pré-vendedor faz 6, 5, 4 agendas por dia, né? Certo? Trabalhando em inbound, num ticket desse faz de 4 a 8 agendas por dia. Marca a agenda para o vendedor, num inbound bem relacionado, nesse ticket aí. Para qual Mas ticket, o ticket Fausto? Desculpa. de 500 a 1.000, né? Aham. De 500 a 1.000. Então, um ticket menor. Um ticket médio, ou seja, uma venda recorrente de R$ 1.000 é igual a uma venda de R$ 12.000, R$ 15.000. Então, assim, para quem fala em recorrência, transforma em 12, tu tem o valor de venda do teu produto igual, tá? Então, muitas vezes a gente fala que um sistema de tecnologia, telefonia, telecom, bancário e tal, contratos de 12 meses pagos à vista igual a compra de alguma outra coisa no modelo físico, né? Então, uma máquina, então, assim, tem um valor agregado alto, quanto maior o valor do ticket, menor a quantidade de agendas conquistadas. Eu tenho um ticket do meu produto, vai de 750 a 2.250. Legal. Inbound, vai fazer 4 agendas por dia, um pré-vendedor. Né? O SDR, porque é inbound. No outbound, cara, vai fazer uma. Depois de 3 meses, vai ter o funil cheio de clientes que já tem um relacionamento sendo construído, de clientes que já conseguiu provar valor, provar cases, né? Então, você tem que mandar os cases para o cliente. Não é um case nem dois, e não é hoje. Num processo de outbound, você vai começar hoje, tu não consegue falar com ele hoje, demonstrar hoje valor, provar a proposta de ROI, colocar todos os cases que a empresa tem, colocar todos os materiais de apresentação e referência do produto, mais um dado técnico, ninguém faz isso numa reunião só. E o cliente, mesmo a gente estando em casa, meu caso aqui, né? Estou em casa, fazendo um webinar de casa e tal. Então, o que acontece? Mesmo em casa, as pessoas não têm a disponibilidade de agenda. A complexidade está pior do que antes, mesmo no outbound, né? Então, tá mais complexo, então tu vai trabalhar 1, 2 ligações, ou por semana, ou por quinzena, depois fiz a cada 15 dias, ele leu o e-mail, mandei a apresentação, na próxima semana eu ligo de novo, ou daqui 2 dias eu ligo de novo, ver se ele abriu. Então, no mínimo, tu vai fazer uma ligação a cada semana e tal, e vai construir um relacionamento de 8 semanas. 8 contatos, uma vez por semana e tal. Gente, 8 semanas já são 2 meses. Né? E muitas empresas acham que porque faz o inbound hoje, recebendo leads a rodo e tal, é a mesma coisa no outbound. Não. Se você tiver um ticket de 700 a 2.250, um pré-vendedor como métrica boa de BDR outbound vai fazer uma agenda por dia. Fazendo outbound. Inbound é outra história, é outro bicho. Inclusive, o skill das pessoas que trabalham em pré-vendas, quando é SDR para inbound é quando é BDR para outbound é outra pessoa. A mesma pessoa geralmente não faz os dois processos. O outbound eu já sei porque eu já comecei a testar isso lá em 2004, 2005, 2006. 2006 eu cheguei a ter um time com 23 pessoas trabalhando outbound. Então, assim, gente, é muito tempo fazendo a mesma coisa.
Então, assim, as tecnologias mudaram e tal, mas na essência, o papel é descobrir um cara, né, no meio do paiol inteiro lá, vai descobrir uma agulha, né? A agulha no. Então, o que vai acontecer? Você tem que descobrir alguém que está disposto a comprar o teu produto, que nesse momento tem aquela necessidade de estar procurando o retorno que o teu produto vai vender, vai entregar, né? Então, a pessoa quer o resultado. Num primeiro momento da Covid, as empresas queriam coisas para reduzir o custo. Tava todo mundo numa linha assim, vamos vender, crescer e tal, né? Todos os produtos que ajudavam a aumentar vendas começaram o ano bem, né? O Pipe Run começou o ano crescendo 18% ao mês. Gente, 18% ao mês. O ano passado a gente cresceu 9,37 mês sobre mês. Fazer 300% num ano, de crescimento. Esse ano a gente iniciou vendas a 18%. Chegou na pandemia, poxa, caiu. Mas eu não perdi faturamento e eu não reduzi de tamanho. A gente renegociou a turma do turismo, renegociou a parte de hotelaria, a forma de trabalhar, modelo, muita gente reduziu funcionários e tal. Só que, cara, passou abril, já começou a retomar. Então, assim, o nível de crescimento de tecnologia, era 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10% já tá batendo de novo, ao mês. Então, o que acontece nesse processo é muita gente começa um modelo de outbound ou se obrigou a correr para um outro canal de aquisição e não usou um método, não usou um padrão, não teve uma estratégia porque foi muito rápido. Tudo foi muito rápido. Então as pessoas não tiveram tempo meio que se planejar, né? Como é que eu trabalho outbound? Vou comprar lista, a lista já vem testada. Poxa, comprei uma lista e agora só consigo usar 80%. É bom ou é ruim isso? Os outros 20% o telefone não é mais esse, o telefone dá na caixa postal, ou o telefone é o do contabilista, ou não sei o quê. Gente, isso é normal, Essa né? Isso questão é da lista, normal. ela é A muito lista é interessante, normal, né? Não que ela tem tem que discutir ela, né? um viés muito forte que alguns, né, digamos, as pessoas da área comercial, assim, que não estão tão acostumadas com outbound e querem começar a fazer esse tipo de processo, elas sentem uma dificuldade muito grande nessa questão das listas, porque elas esperam o cenário ideal, o cenário perfeito de 100% de assertividade, que, como tu bem comentou, não existe, né? É aquela história, não espere 100% de precisão de uma lista, isso não existe, a Econodata não fornece e ninguém fornece. E, por outro lado, a questão da qualidade dos dados existentes no mercado é um problema que acontece no mercado, que é bem comum, chega muito lead até a gente que utilizou algum outro fornecedor e diz, puxa, eu tive insucesso com essa lista porque a assertividade foi realmente muito baixa. Eu conheço os padrões de assertividade do mercado e essa realmente eu consegui aproveitar 30% da lista, o que é muito pouco. Né? Então tem esse lado também. Inclusive a gente fez uma pesquisa, Fausto, que se chama A Verdade sobre os Dados no Brasil, do mercado B2B, que analisou diversas fontes de dados e fornecedores de dados, enfim, fontes públicas, inclusive, que estão na internet, e a média geral foi muito baixa, assim, teve fornecedor com 20% de assertividade, média geral foi abaixo de 40%, e o curioso é que isso para números de telefone, eu estou falando, tá? E o curioso é que as empresas de telefonia, elas têm aquele site 102 Busca Online, em que elas são obrigadas, por lei, a publicar os telefones fixos dos assinantes. Né? E a gente pegou aqueles dados das 5 maiores operadoras do Brasil e ligamos, botamos uma equipe para ligar e ligamos para ver a validade daqueles telefones. Né? E a média de assertividade foi de 47% desses telefones fornecidos pelas operadoras de telefonia no Brasil. Ou seja, elas são as detentoras dos dados dos assinantes, elas têm todos aqueles números atualizados e a lista delas tem uma assertividade de 47%. Então, esse dado foi muito curioso e mostra como o mercado brasileiro de dados está com uma qualidade realmente abaixo do esperado. E aí que entrou a Econodata, né? E a gente buscou esse mercado, trabalhou em cima para fornecer os dados com a maior qualidade possível, né? Então, a gente não tem os dados 100% atualizados, mas a gente tem e-mails, tem telefones que funcionam muito bem, com uma assertividade muito acima do mercado. A gente vê muitos casos, assim, eu tenho clientes segmento tipo Sky,
várias telecoms e tal, são clientes PipeRun. E o PipeRun, o que a gente fez? A gente nasceu com uma ideia, somos agnóstico a canais de aquisição. Então, meus clientes trabalham inbound, trabalham outbound, trabalham partners, canais e trabalham vendas farmer success, né? Essas 4 estratégias de canais de aquisição, elas podem ser implementadas no PipeRun. Ponto. A gente é agnóstico em telefonia, tem mais de 15 empresas de telefonia homologadas no PipeRun. Empresas de chatbot de comunicação, voz, omnichannel e tal, tem 18 integradas, se integram, vendem e tal. Empresas de automação de marketing, cara, todas as grandes do Brasil, nossos parceiros aí da Dinamize, da Lahar, do Pips, da RD, né? Até a gente vai fazer agora dia 30, já fica o convite para todo mundo, um webinário falando de marketing e vendas com o pessoal da Egoi. A Egoi é uma plataforma de automação portuguesa que está no Brasil e já tem 2.000 clientes no Brasil. Então está crescendo muito no Brasil. Nessa ferramenta a gente vai fazer um webinar com ele. Então a gente está integrado com todo mundo, né? Vários RPs se integrando, vários RPs usando e vendendo o PipeRun integrado. Então o PipeRun ele está crescendo como uma ferramenta para atender processos complexos de vendas. O momento atual das empresas é uma complexidade, né? O momento atual das empresas, e é por isso que a gente vem ganhando o mercado, o cara quer fazer outbound integrado. Como é que eu pego a lista? Pega a lista lá no Econodata, já põe aqui, já sai trabalhando, né? Tá tranquilo. Vai ligar lá do Econodata, vai fazer o primeiro contato, ativar, vai fazer o que a gente chamou de LDR, né? O mercado inteiro agora todo mundo tem um gestor de listas de leads, né? Então, o gestor de listas é o cara que enriquece as listas, padroniza as listas e tal, faz a conexão, vê se o e-mail funciona, vê se o telefone funciona e coloca essa lista prontinha no time de BDR para fazer a ligação. Cara, isso na telefonia, na telecom, na Sky, em tudo que é lugar é igual, né? O que a gente tem feito muito para ajudar os times nesse processo por exemplo, conectar uma lista e um processo numa discadora. Então, integrar numa discadora é muito legal, porque tu coloca uma lista e quem fazia 10, 20, 40 ligações por dia passa a fazer 120, 150, 180 ligações por dia e falar com muito mais pessoas, porque não fica parado na frente do computador, na frente ali do webphone, aguardando a ligação. A discadora já faz isso automaticamente. A gente tem vários parceiros de discadora, a Native IP do Sul, aí, Caxias do Sul, a Spectra do Sul também, a Fastway de São Paulo. Então, assim, são empresas que estão integradas com a gente, onde é que movimentou a etapa do funil, a discadora está ligando. O cliente atendeu, do outro lado, a discadora abre a tela do PipeRun com a oportunidade. Gente, a cada 3 pré-vendedores, certo? Você ganha potencialmente 30% mais de produtividade. Você ganha 1. Não estou dizendo que vai reduzir, vai mandar embora. Não. Nesse momento, nós precisamos ligar muito mais para fazer o mesmo resultado. Então, discadora nesse processo é como... Fausto, mas isso não é só para call center. Não, isso não é só para call center. Isso é tecnologia de comunicação. Pode ser usado em qualquer processo. Então, quando a gente vai estudar um método, qual a melhor forma de fazer outbound e tal, qual que é a melhor estratégia de outbound, como é que a gente vai montar? Primeiro a lista, depois os processos. Eu faço uma ligação, eu mando uma mensagem, eu faço uma ligação, eu mando um WhatsApp, eu faço uma ligação, eu mando um e-mail, eu faço uma ligação, eu mando um SMS com o número do WhatsApp para o cliente me retornar e ele fazer o opt-in no meu WhatsApp, né? Se a gente ficar fazendo opt-in no WhatsApp, vai dar problema, né? Logo o chip vai para o espaço. Vários fazem isso, né? Estou vendo várias empresas queimando um chip por semana aí fazendo ativo dentro do WhatsApp. O WhatsApp está muito em voga agora, SMS, né? Manda um SMS com o link, pede para o cara fazer me dá um oi aí no WhatsApp que eu saio te atendendo. Então, é ele fazendo opt-in, né?
E essas estratégias aí tem dentro das ferramentas, várias ferramentas de automação com WhatsApp, várias ferramentas de comunicação, omnichannel e tal, né? A gente vê a Hug, vê a Zenvia, vê a OnZap, a 5Hub, 5Hub, né? Então, assim, cara, tem um monte de gente boa no mercado que pode ajudar. Então, como é que vão desenhar esse processo? Primeiro, eu vou precisar montar uma lista. E é disso que fala, na verdade, o nosso webinar, né? Ultra segmentação da nossa lista. Eu vou olhar para a minha carteira de clientes, vou entender, eu vendo para quais? Só que tem muitos clientes que tu vendes, né? Tu vendo todo mês, que eles não são bons clientes. Digo lucrativos, porque ninguém vive sem os clientes, né? Então, vamos lá. Os clientes mais lucrativos são do segmento X, do ticket 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 por mês, ou 100.000 de venda de uma máquina, do equipamento. Então, esse segmento é onde é que a gente tem o melhor resultado financeiro, melhor ROI. Ok. Quantas empresas ativas existem? E aí, lá no Econodata tem até consulta pública, né? Vai lá, escolhe o KINAI e o sistema te diz, ó, publicamente, está lá gratuito para quem quiser ver. Consulta lá e vai dizer, olha, existe tantas mil empresas com esse KINAI, vai ter um volume. Puxa, eu descobri o meu, o TAM, né? Meu mercado total desse KINAI. Então, existem, vou dar um exemplo tópico aqui, 10 mil empresas desse KINAI. Aí vai começar a separar. Primeiro eu quero saber das matrizes, porque a filial geralmente não compra. Ou se é um produto que é comprado por filial, já vai trabalhar por filial mesmo. Mas normalmente tu vai ligar para matriz. Então vai pegar KINAI, empresas matriz. Aí tu vai olhar para a tua carteira de clientes e vai entender, peraí, esse cliente, quantos funcionários tem? Esse outro. Aí tu vai montar uma matrizinha de entender que você tem 100 clientes, que são os teus melhores clientes, né? E normalmente os melhores clientes não são os maiores, e aí tem um equívoco muito grande no mercado. Quando a gente vai fazer inteligência de mercado, algumas empresas são muito avançadas nisso e outras ainda não se antenaram para esse tipo de coisa, não começaram a estudar métodos para esses processos de montar lista, né? Então, normalmente não é o teu outlier, teu maior cliente que tu vai conseguir colocar clientes iguais àquele. Normalmente é uma faixa mais média, é mais mediano isso, né? Então, tu tira lá o 80-20, tira os 10 maiores e os 10 menores do teu 80-20 e pega a faixa do meio. Esses são os clientes que vão ter maior volume de empresas iguais a isso, né? Então, aquele é o modelo. Quantos funcionários essas empresas possuem hoje? Então, eu tenho segmento, eu tenho KINAI, eu tenho regionalismo e eu tenho a quantidade de funcionários. Eu olhei primeiro, né? Primeiro para a minha carteira de clientes. Eu não fui primeiro na ferramenta para olhar, comprar listas. Primeiro eu olhei para a minha carteira e entendi. Espera aí, né? E aí a ideia do ICP, né? Então, assim, o ICP é assim, não, mas espera aí. Nós estamos aqui agora falando de ultra segmentação, fatiando o nosso ICP, fazendo pedaços dele. Então, eu só quero na faixa X de número de funcionários de A a B. Aí eu só quero empresas do porte SA, limitada, grande porte. Não dá para colocar tudo. Então, faça uma matriz por porte de empresa, por KINAI, por região, e aí você vai começar a ter a quantidade, o valor, o número de funcionários, e aí vai chegar num ponto de olhar o faturamento, que é a parte mais difícil em qualquer ferramenta de dados, né? É a parte mais difícil em qualquer ferramenta. Por mais que, se for uma SA e se for uma empresa de lucro real, se é presumido, se é uma CA, vai ser lucro real, se é uma listada na bolsa, vai ter que olhar para outra coisa, se é uma limitada, você vai ter lá mais ou menos uma padronização e tal, e aí, por mais que a gente queira, o Paulo da Econodata não vai me dar esse negócio 100% de assertividade, não vai, e ninguém vai, né, Paulo? É o que estava falando. Então, a gente separou a lista, separou a quantidade de funcionários, separou o faturamento, olhou no 80-20, fez uma quase como se fosse um cohort nesse segmento, né? Ali, tirou uma fatia, eu quero empresas iguais a essas. Aí eu vou para a ferramenta, montar minha lista, 200 empresas para cada pré-vendas por semana, um projeto de
8 semanas para começar a colocar esse agendamento, porque para aquele segmento tu vai ter que ter a linguagem no segmento. Então não adianta eu ligar para o cliente e falar de funil de vendas do Pipe Run e tal, e o cara acha que aquilo é Kanban, né? O cara acha que aquilo lá é pipeline. Não, e tu citou um critério super importante, né, de segmentação, que é o faturamento presumido. E assim, todos os leads que chegam até a gente dizem, eu quero saber o faturamento das empresas, né? Todo mundo quer saber. Mas a questão é por que saber de forma exata isso, né? Eu posso usar uma faixa de faturamento que vai me dar já a segmentação que eu preciso, né? E o faturamento, as empresas não divulgam faturamento, a gente não tem essa informação de forma pública, a não ser, como tu comentou, para as SAs e para empresas maiores que são obrigadas a publicar o balanço, né? As outras não fornecem, não tem. Então, o que a gente faz é montar uma variável que se chama faturamento presumido, que na verdade é uma estimativa de faturamento baseada em diversas outras variáveis da empresa, como capital social, quantidade de funcionários, quantidade de clientes, porte na Receita Federal, enfim, diversas variáveis que a gente pode utilizar. Mas no final das contas não tem por que saber exatamente o faturamento da empresa, a não ser que você esteja espionando ela, né? Que daí o objetivo é entender concorrentes, entender mercado, entender quanto aquela empresa está faturando. Mas aí é para outro fim que não a prospecção. Com o faturamento presumido, já se consegue ter faixas de faturamento razoavelmente assertivas, boas o suficiente para se fazer uma segmentação adequada para ir atingir o seu mercado, né? E Paulo, um dos erros que eu vi nas últimas semanas é a empresa quer iniciar outbound, vai lá, compra uma lista, começa a trabalhar uma lista e esquece que contratou um funcionário novo, que não tem a experiência ainda na empresa, que não tem um discurso e tal, e tem que montar um treinamento. E aí já sai pegando a melhor lista, o melhor lead possível e põe o cara menos experiente para ligar. E queima o lead. Gente, essa aí é fatal. E aí já queima de arrancada o negócio, assim, né? Porque a pessoa ainda não tem a experiência. Então começa a testar modelos com os clientes não tão alvo assim. Na 80/20, pega lá os mais de baixo da régua lá, olha, pega 10, vamos testar, vamos ligar, vamos montar o formulário. Lá no Pipe Run, as pessoas podem montar, os clientes montam os formulários, né? Então ele monta um formuláriozinho lá para qualificar ou para enriquecimento de dados e tal do lead e coloca lá dentro. Ok. Foi lá na Econodata, comprou uma lista, fez um trabalho, joga dentro do Pipe Run, joga no funil de vendas e aí depois vai fazer comparativo. Já é cliente da empresa, né? Porque muitas vezes a gente vê as empresas agora começando outbound, contrata funcionário, ele não conhece quem são os clientes da empresa, né? Não conhece. Então, assim, o que a gente está falando, o mercado conhece sobre lookalike, né? Eu pego minha lista de carteira e vou gerar uma lista similar a essa, né? Similar a essa. Eu posso fazer isso de forma automatizada ou posso fazer isso de forma manual. Não tem problema. Todo mundo usa Excel aí, né? Então, vai lá, vai montar. Ó, esses daqui já são meus clientes. Eu não vou ligar para quem já é meu cliente, né? E muitas vezes eu estou vendo empresas errarem nisso. Vai lá e compra a ferramenta, quando vai ver, a pessoa do time está ligando para quem já é cliente. E Já vi isso acontecer. mais duro ainda disso é ver empresas que trabalham iguais os nossos amigos de telefonia, né? Que o preço sempre baixa. Então ele liga para o mesmo cliente fazendo uma oferta que o cliente paga mais caro. Então, assim, gente, isso é o básico do básico, né? Eu já quero entrar mais na linha assim de vamos aprofundar esse tópico operacional aí, a gente já está no tempo, né? Da segmentação. Então a gente foi lá, separou número de funcionários, faturamento, separou a lista, fez lookalike, separou quem já é cliente. Isso dá muito trabalho. Isso não é pegar o telefone hoje e sair ligando, né? Tem que desenhar o modelo, tem que desenhar os processos, tem que desenhar quais são os e-mails. Esses e-mails já tem case. Puxa, a empresa não tem case no site, né? Tem que fazer uma área de cases lá para poder botar o link do case no e-mail do outbound para o cliente, para o suspect poder saber quem que é, o que está falando e tal, quais são as referências. Porque muitas vezes ele está lá, recebeu um e-mail, né? Depois recebeu um SMS e uma ligação. Todo mundo fala do cold call, o cold call morreu,
ligar, não converte, ninguém mais tem tempo para isso, ninguém mais atende. Ok. Se a gente não perder o medo de pegar o telefone e ligar e falar com o cliente, porque, agora eu sou tipo Netflix, né? Eu gosto dessa brincadeira. Eu sou tipo Netflix, eu não fico interrompendo o cliente. Tá bom. Então tu também é tipo o cara que não consegue ir vendendo para o cliente, né? Não consegue ir conversando com o cliente, né? Cara, vai atrapalhar, vai ter que ligar e vai ter que conversar. Aí já está a grande diferença de skill entre um SDR e um BDR. O SDR está recebendo um cliente de inbound levantada de mão, que já conhece a tua empresa, que já estudou 10 concorrentes teus, até chegar a fazer o contato contigo. O BDR não. Ele está ligando para um cara que não te conhece, que possivelmente nem recebeu um e-mail teu ainda, ou se recebeu, nem leu. Aí, o brasileiro não gosta muito de. Tem cara que faz aqueles e-mails assim, gigantões, né? Cara, bota uns bulletzinhos curtinho, olha, ROI isso, ferramenta para aquilo, case A, B, C e D, vende valor, né? Como é que tu ajuda o cliente? O que, que tu entrega para ele já no primeiro contato, que realmente ele vai prestar atenção na tua conversa? O que, que vai entregar? No teu segmento, eu atendo empresas A, B e C e eles estão fazendo coisas assim. Não sei, isso te parece interessante na tua empresa? Ou isso, as empresas que eu atendo têm esse tipo de problema, mas parece que é só lá no Paraguai que os caras não atendem a ligação, né? Aqui no Brasil todo mundo atende, né? Todo mundo está acostumado a atender o telefone. Lá no Paraguai parece que tem esse problema. Todo mundo tem problema para fazer prospecção. Então a gente tem que entender que é complexo. Ponto. Canais de aquisição. Comprei lista, liguei, tá. O que, que é melhor? Manda o e-mail, manda o LinkedIn, tal. A gente tem um parceiro em comum aí, o Cata Cliente. Cara, tá gerando lead lá e alguém vai no LinkedIn, vai passar para quem isso? Será que não é o mesmo cara que já tá ligando dentro de casa no outbound? Será que não é o mesmo contato que tu tá fazendo no LinkedIn, ou a mesma pessoa? Será que não está prospectando a mesma pessoa de formas diferentes e com duas pessoas fazendo isso, marketing fazendo lá no LinkedIn, né, ativo lá, conectando, fazendo anúncio e tal, e o teu outbound tentando ligar para a mesma pessoa a partir de uma lista? Isso é clássico. Isso é clássico. Outra, o marketing tá lá mandando e-mail, o cara tá numa régua de e-mail e tal, né? Tá sendo nutrido lá para uma campanha de marketing e tem pessoas atropelando o marketing, pegando o telefone e ligando. E aí esquecem de mandar uma mensagem, olha, troca da campanha X para outra. Ó, Piperun, vou mandar aqui uma automação aqui lá para o RD e vou trocar, ó, porque esse cara aqui já está conversando aqui no time de prospecção também. Ou esse cara converteu agora no inbound e está na lista para ligar amanhã. Cara, nós temos que ser, esses canais têm que ser convergentes. Não interessa onde que é a ferramenta, não interessa a forma. Nós temos que estudar a experiência do cliente e ordenar esse processo para que as ferramentas se conversem e para que as pessoas saibam dos mesmos cases, do mesmo produto, do mesmo discurso, que possam testar realmente discursos diferentes para até o mesmo segmento, separando quantidades menores. Não adianta chegar lá no Econodata, eu tenho 2 pré-vendedores agora que vão fazer outbound, e vai lá e separa uma lista e tal, e faz um contrato com a Econodata para 10 mil leads por mês. Cara, em 3 meses, ou o cara vai cancelar com a Econodata, porque já está entupido de lead lá para ligar há 2 anos, né? Já tem muito lead, ou vai fazer um contrato adequado, ajustar e aí vai começar a trabalhar com um projeto, com sequência, por semana, sabendo que na 8ª semana em diante já vai começar a ter algum resultado efetivo, já vai começar a saber que o trabalho do outbound ele é menor do que inbound, óbvio, mas ele também não é de um dia para o outro, né? Não adianta começar a ligar hoje e amanhã achar que vai ter agenda. Não vai. Não vai. Então começa Essa hoje questão, e pense que em 3 meses, eu sempre digo, bota 3 meses porque vai testar discurso, não passou, aí vai ter o cara aquele que acha que a secretária é um empecilho na vida dele, né? E a melhor aliada que tem dentro da empresa quando tu quer falar com um alto executivo, né?
Essa questão da recorrência dos leads, ela é bem pertinente mesmo, que isso acontece, às vezes chegam alguns leads para nós e que querem, não, eu preciso de um plano com 10 mil leads por mês. E o cara tem 2 BDRs, né? Eles não vão dar conta de toda essa demanda. Então é muito melhor ele receber 500 leads por mês e dar conta e ter essa recorrência de receber leads atualizados mensalmente, do que receber tudo numa tacada só e aquilo ficar desatualizado. Então, normalmente, para quem precisa se desenvolver mais na área comercial, precisa ter mais essa, digamos assim, esse estudo, né, do o quanto a equipe dele consegue realmente dar conta dos leads que estão vindo, né, o quanto cada BDR consegue suportar, e que nem tu falou, né, Fausto? Quantas reuniões um BDR consegue agendar por dia? É um agendamento por dia? Bom, então vou precisar de 100 leads para fazer um agendamento por dia. Eu vou ter 20 no mês, vou precisar de 2 mil leads. Então, não preciso extrapolar isso, né? Então, realmente, ter esse cuidado e um planejamento, porque a máquina de vendas, ela é uma máquina que ocorre mês a mês, ela é recorrente, ela vai acontecendo e vai crescendo. Então, não adianta dar um tiro, um sprint inicial e depois morrer. Ela é muito mais uma maratona que vai sendo desenvolvida ao longo de todo o processo de vendas, né? Faltam 9 minutos para o final do nosso webinar aqui, que está bacana, a gente está trocando várias ideias interessantes. Eu quero ver o pessoal aí que está nos assistindo para fazer perguntas e ver as perguntas que a gente tem, para que a gente possa responder e interagir mais com vocês e sanar as dúvidas, né? E a gente acaba muito aprendendo com as dúvidas que o pessoal faz. Então, vamos ver o que tem de perguntas aqui. Ó, tem uma série de coisas. Olha só, PipeRun tem integração com o LinkedIn do Sérgio Leite Silva. Tem integração para aquele contato que for de primeiro grau, unitário. É isso que a gente conectado, faz. Né? Conectado. Por quê? Segundo, terceiro grau em diante, você está roubando os dados de dentro da ferramenta e isso é proibido nas normas do LinkedIn. Apesar de muita gente fazer isso, tá? Mas está lá na norma, se você tiver uma conta, eu já tive clientes que perderam a conta deles de empresa dentro do LinkedIn por esse motivo. Então, muito cuidado, né, para não ser bloqueado e tal. É tipo o WhatsApp, né? Ativo o opt-in, então lá, primeiro contato, você consegue pegar o lead e cadastrar direto uma oportunidade. Existe uma extensão no Chrome que chama PipeRun. Então, você ativa a extensão no Chrome, essa extensão vai ativar dentro da página no LinkedIn a captura para contatos de primeiro grau, ou seja, precisa ser contatado. Já vou deixar aqui o nosso amigo Nilo aí, já me deixou um abraço também, grande cara, tá trabalhando legal também. O Vinícius Terçariol aí, cara, aí esse é um negócio que tem que colocar assim, cara, vocês já pensaram no hotspot, ou seja, num local, né, que o cara vai acessar a internet e tal. Era muito visto na parte de hotel, né? Então o cara entrava no hotel para acessar a internet, tinha que botar nome, e-mail lá, telefone, fazer uma atualização e tal. Cara, hoje as lojas físicas estão fazendo isso, hoje a loja online o cara está fazendo isso. Então assim, dá para botar hotspot em qualquer lugar da loja física, num posto de gasolina, numa conveniência e tal, e entregar internet e capturar uma porrada de lead para ter uma base. É bem legal esse modelo também. Legal. Qual é o meio de achar o cliente que está convertendo mais? Call, LinkedIn, e-mail, da Caterine Reis, né? Esse é bem legal. Tem vários canais que a gente pode converter, né? Ligação, LinkedIn, e-mail. E aí a questão aqui é a gente conseguir ter um tracking, né? Um rastreamento de onde veio aquele lead e que venda foi realizada naquele canal. Então a gente faz na Econodata justamente esse rastreamento, mostrando, né, da onde veio o lead e a venda que foi realizada, para ver qual canal está convertendo mais, porque não basta saber se aquele canal está só convertendo na sua landing page, porque o lead pode ser desqualificado, ele está entrando na sua base, está entrando muito lead na sua base, mas não está vendendo. Então é o lead mais desqualificado. Então você tem que fazer o tracking, o rastreamento, pelo menos do lead, até o estágio no seu funil, que é o lead qualificado, que é o SQL. Que o SQL aí tem uma conversão em venda. Então, o melhor jeito de achar essa conversão, Caterine, é justamente pegar o lead, o canal que está originando aquele lead, e ver quantos SQLs aquele canal conseguiu gerar
para ver se realmente aquele canal está convertendo bem ou não. Faz sentido, Fausto? Faz sentido, cara. Dentro do Pipe Run a gente chama lá origem, né? Um campo origem. Como tinha muita rusga aí entre marketing e vendas, a gente, quando vem de inbound, tem uma perguntinha lá, tem uma configuração assim, deixa o vendedor alterar o canal de origem? Não. Acabou o problema. Então, vem do marketing, já traz o canal de origem. Uma das coisas que tem acontecido muito agora, e aí eu vou complementar, não existe uma bala de prata para o segmento, certo? Não existe. É e-mail? Não. É cold call? Não. É a mistura de tudo isso que vai trazer as tuas metas e resultados. Não adianta querer achar que é só e-mail ou só LinkedIn. Chegou o momento, aconteceu aí a pandemia, todo mundo começou a disparar, agora eu vou fazer régua de... Quem estava na régua de e-mail foi fazer LinkedIn, quem estava no LinkedIn foi não sei o que. Cara, é empilhar canal de aquisição. Não tem, as taxas caíram para todo mundo, então tem que colocar vários canais de aquisição, tem que trazer uma modelagem de gestão por canal e aí trabalhar esses modelos. Tem um negócio bem legal aqui da Global América, não sei o nome da pessoa, mas eu agradeço já a pergunta. Tem umas pessoas também que colocaram aí o apelido, então não dá para saber quem é, né? Então tem um apelido, nickname ali também. Então, quando a gente tem vários influenciadores, né? Como atingir dentro da empresa quando passa por vários processos de tomada de decisão? Essa é clássica. Essa é a clássica. Eu falo com o influenciador, entro para a área de negócios que vai comprar alguma coisa, vou para a área de... Se eu tenho que entregar uma amostra, um produto físico e começar a estruturar um processo, então, lá no Pipe Run a galera faz o seguinte, vai lá e põe uma etapa no funil, projeto. E aí bota envolvidos outras pessoas da própria empresa, porque muitas vezes o vendedor, ele tem que levar alguém técnico, né, para desenhar o projeto, para ajudar a engenharia a montar equipamento, a fazer um protótipo, né, o pessoal que trabalha com siderurgia e tal, faz maquetes, né, faz peças em, pessoal de injetoras e plástico e tal, faz peças em borracha, para entregar a amostra, para daí testar equipamento e tal. Então, assim, é comum isso na área, em processos mais técnicos, ter dentro de um funil de vendas o vendedor chamando para a oportunidade, colocando outras pessoas, outros envolvidos da própria empresa, seja da engenharia, seja da área de projeto, para ajudar a montar o projeto. Ou seja, a venda ela acontece com o vendedor iniciando a prospecção, depois vai para uma área de engenharia e volta. Não, pode seguir o mesmo funil de vendas e incluir o time técnico dentro desse funil. Coloca como envolvido, faz um formulário para escopo do projeto, faz um formulário para incluir arquivos de foto, de equipamento, de manuais, bota tudo lá dentro do mesmo funil, para não aceita isso de boa, tá? Mas, para o processo de buscar, não tem muito o que fazer. Tem que ir em cada área e falando com várias pessoas. Lá na oportunidade, tu já vai começar a botar assim, ó, essa pessoa aqui, o papel dela, ela é o influenciador. A outra pessoa é o decisor, o outro é o da engenharia. E aí tu tem dentro de uma oportunidade os vários contatos do cliente e os vários envolvidos da tua empresa dentro de uma oportunidade. Isso é bem legal de trabalhar. Não, faz todo sentido, né? Essas vendas que tem várias pessoas são mais complexas, envolver todos os stakeholders, né? É uma venda que tem muito mais envolvimento. Legal, a gente está chegando no nosso finalzinho aqui, infelizmente, fechando o horário, né? O pessoal fez bastante perguntas, né? Algumas a gente conseguiu responder, outras podem enviar para a gente, ou para a Pipe Run também, pode ser para a Econodata também, com a Luana aqui, né, no nosso marketing, a gente pode responder essas questões depois, tá? Mas, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, Fausto, por aceitar o nosso convite para fazer esse bate-papo, foi muito enriquecedor, né? As empresas são muito sinérgicas, trabalham muito com vendas B2B, e a gente tem uma complementariedade muito grande, além das duas serem aqui do Sul, de Porto Alegre. Então, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu quero te deixar aí um espaço, né? A gente tem aí mais 1 minuto e pouquinho, para fazer uma palavra final aí, para daí a gente fazer o fechamento. Gente, nós montamos esse webinar, então, para falar de ultra segmentação.
E esse papel de ultrasegmentação, de fazer listas e trabalhar listas no processo LDR, é trabalhar com um sniper, né? É trabalhar com o teu suspect, aquele alvo certo, já definido e tal. Muitas empresas querem trabalhar outbound igual se trabalha inbound, onde é que tu vai lá e faz um anúncio gigante, e, né, que é um monte de empresas e tal. No webinário, esses dias eu até estava ouvindo aí meu sócio César lá, ele, Fausto, tu viu o que tu falou no webinário lá? Eu disse, o que eu falei? Eu disse, se os caras quiserem um monte de lead apenas para dizer que tem lead, dá um carro lá no Facebook que tu vai conseguir um monte de lead, né? O processo do outbound de ultrasegmentação é não trabalhar uma grande lista de leads, é trabalhar um processo semanal, contínuo, de relacionamento, de encher um funil com relacionamento e tal. Agora, qual é a capacidade, né, de atendimento com a sua atual ferramenta de CRM? Gente, o mercado de software diz que tecnologia e tal, né, alta tecnologia, vão ser 60 oportunidades por vendedor. O que a gente criou? A gente criou um CRM que cria atividade automático, então o cara só vai lá e dá baixa. Se ele tiver no aplicativo ainda, ele clica lá e fala em voz e o sistema transcreve em texto a atividade realizada. Então ele só precisa dizer que fez. O sistema manda e-mail a cada etapa do funil automaticamente. O sistema manda SMS a cada etapa do funil automaticamente. O sistema manda para a discadora a qualquer etapa do funil automaticamente. A discadora pode ligar e trazer. Então, assim, quanto que você consegue automatizar? A depender do seu ticket, no Pipe Run, você consegue trabalhar com 100 oportunidades por vendedor. Tranquilo, com todas as agendas. Então, cuidem do processo. Cuidem da experiência do cliente, seja inbound, outbound, seja canais, seja success, né? Então, vocês podem trabalhar, agrupar, fazer gestão. Usem as automações. Quem já é cliente do Pipe Run, vocês viram as novas automações que foram lançadas para atualizar o cadastro de acordo com a etapa do funil, mudar o dono, mudar o CS, mudar o responsável pela conta, fazer reserva para quem é da área de canais, já ter conta reservada, ninguém altera. Então, gente, tem muita possibilidade de tecnologia, né? Muita. Então, a dica é, estruturem bem os seus processos, ok? Muito obrigado aí, Econodata, obrigado, Paulo, pelo convite, obrigado a todo mundo que participou aí, né? A gente fica à disposição, todo mundo receberam aí o nosso site, todo mundo sabe o CRM, quiser bater um papo mais reservado e tal, tiver um projeto bem complexo para trabalhar e tal, vamos conversar, tá bom? Show de bola. Obrigado, Fausto, pessoal, obrigado pela audiência, obrigado pelas perguntas, tá? E minha mensagem final é que nesse momento as empresas estão olhando muito para dentro, então elas estão procurando otimizar processos, né, trabalhar com a equipe que tem, às vezes a equipe reduzida, e daí é o momento delas otimizarem processos e ganharem produtividade. E para isso envolve a utilização de muito de tecnologias para automatizar processos. Então é um momento de implementar tecnologias, de testar novas tecnologias, de olhar para empresas que estão desenvolvendo essas tecnologias, porque essas empresas estão crescendo. Então há sim todo um mercado que está se desenvolvendo e está crescendo, apesar do momento que a gente está vivendo, que está num novo normal. Então, existe sim possibilidades, a Econodata está bem otimista, existem possibilidades de mercado e possibilidades para a gente crescer. Então, eu queria deixar vocês com essa mensagem final de otimismo. Fausto, obrigado novamente, obrigado, pessoal, obrigado, Luana, pelo suporte aí, um abração para todo mundo e até a próxima. Valeu, galera, vamos bater meta, bora bater meta.